Mesmo eu, que espero sempre o pior desse governo, consigo ser surpreendido por ele com um nível de maldade. É um nível de maldade que a gente nem considera ser possível existir no coração de um ser humano, mas esse governo apresenta isso todos os dias. Você sabe o que é BPC? Benefício de prestação continuada. Deixa eu te explicar para você entender a importância disso daqui. É um salário mínimo que o governo dá para pessoas que estão com alguma deficiência, alguma doença rara, que não conseguem sobreviver por conta própria, e para idosos com mais de 65 anos, que também precisam disso, senão não conseguem sobreviver, não podem mais trabalhar. Então não é que nem um Bolsa Família, que é usado como espécie de curral eleitoral para manter o povo na miséria, mas mantendo o voto deles sempre indo para o PT. É diferente. O BPC é para pessoas que têm alguma doença, muitas vezes irreversível, e que elas não podem sobreviver por conta própria, elas não podem, elas são impossibilitadas de trabalhar. Não é que não quer trabalhar, como boa parte do pessoal do Bolsa Família, não. Eles não podem. E assim como idosos de 65 anos, que já não podem mais, mas às vezes não contribuíram ao longo da vida com o INSS e aí usam o BPC. Ou seja, é vital. Esse sim é um benefício social que eu concordo, que eu acho assim, importantíssimo. A gente não pode deixar uma pessoa passar fome e viver de forma indigna porque ela não consegue trabalhar ou porque ela já está numa idade avançada. Bom, tendo explicado isso, esse pacote de cortes que o governo apresentou, feito pelo Haddad, estipula o corte de várias pessoas do BPC, mudando algumas regras para que dê uma enxugada e muita gente morra na miséria. Lula está cortando, não é nem dos pobres não, é daqueles que nem sequer podem trabalhar. É numa maldade, cara, que é impressionante. Vai cortar muitas pessoas do Bolsa Família, a gente sabe disso também, mas no BPC não. Bom, beleza, dito isso, eu quero te mostrar uma coisa aqui que chamou a atenção, tanto que a indignação desse governo está grande. Essa daqui são fotos de quando o Lula subiu a rampa, tá? Dentre essas pessoas que estão aqui, que ele falava que ser o grupo mais plural e tudo mais, tem esse cara aqui, ó. Você lembra desse cara? Tava na rampa. O nome dele é Ivan Baron. Ele é até um influenciador nas redes sociais e ele tem uma necessidade, ele tem uma deficiência, né? Você pode ver que ele tá andando com muletas aqui, bengalas, muletas. Ivan Baron foi um ávido apoiador do Lula na campanha. Ele aqui, ó, do lado do Lula. Esse é o Ivan Baron, tá? Ele aqui de novo, olha só, do lado do Lula. O cara foi um dos maiores militantes do Lula, acreditando que o Lula e o governo do Lula ia ajudar as pessoas com necessidades especiais, com deficiência. E ele, de esquerda, discordo com quase todas as pautas políticas dele, mas querendo ou não, ele é um cara que luta pelas pessoas que têm deficiência. Não adianta, isso aí tem que ser falado. Pessoas que precisam de uma ajuda especial, pessoas que não conseguem se virar por conta própria. Então ele faz um trabalho até razoavelmente legal. Esse aqui é o Twitter dele. O Twitter dele é isso. É Lula e Dilma o tempo inteiro, elogiando Lula e Dilma, dizendo que Lula e Dilma são maravilhosos, o tempo inteiro. Aquela militância desenfreada para a esquerda. Beleza, esse é o... Vou colocar ele aqui em cima para você ver. Ivan Baron, esse cidadão aqui, ó, fez campanha, tá? Beleza. Ele acabou de postar um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Assista esse vídeo para você entender o que o Lula fez. Um dos maiores militantes que apoiaram o Lula hoje tá revoltado. Agora, obviamente, ele fica com vergonha de mencionar o nome do Lula, mas tá aqui, ó. O governo inclui Bolsa Família e BPC no pacote de corte de gastos e ele gravou esse vídeo. Então vamos lá. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. A primeira delas é impor o cadastro biométrico para ter acesso ao direito e a atualização a cada 24 meses. Tá, mas qual a necessidade disso? Só vai servir como uma barreira ainda mais para burocratizar e outra coisa, deficiência é algo permanente. Ninguém vai deixar de ter a cada 2 anos. E sem falar que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capacitismo.
Mas não para por aí. Outra alteração bastante cruel foi a mudança do Ele acabou de chamar o Lula de capacitista, tá? cálculo para ter acesso ao BPC. Incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar. Ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo, não ao PL 4614. PL 4614, que é do governo do Lula. Lula quebrou o Brasil, criou um rombo fiscal inimaginável, como muitos especialistas falam, é como se o Brasil estivesse... Nem país que está em guerra tem rombo fiscal como o Brasil está tendo. E aí ele quebrou o Brasil para diminuir um pouco o susto, né? Porque os investidores estão indo embora e tal, o dólar está explodindo. Ele vai tirar, sabe de quem? Nem dos mais pobres, não. Pior que isso, ele vai tirar daqueles que nem sequer conseguem trabalhar. Ele vai tirar a dignidade daquela pessoa que já sofre de uma deficiência, de uma doença que a torna incapaz de trabalhar, que a impossibilita de trabalhar. E aí a situação é tão absurda, tão assustadora, que um dos maiores militantes do Lula, esse cara aqui é o Ivan Barão, militante mesmo, daqueles fervorosos, apaixonado na Janja, esse cara é obrigado a vir gravar um vídeo indignado. É tão triste, deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso é uma coisa tão triste o que o Lula tá fazendo, que não dá nem pra falar faz o L. Essa aqui não é nem um caso do faz o L, é triste mesmo, é de partir o coração. Uma pessoa que tá impossibilitada de trabalhar, que tem uma doença, qualquer que seja, se alguém, vou dar um exemplo pra você, idoso, 70 e tantos anos, não consegue trabalhar, ele recebe o BPC, pra poder pelo menos não passar fome, um salário mínimo hoje você pelo menos não passa fome. Se ele é casado e a mulher dele, a idosa, também recebe, um dos dois vai ser cancelado. Então vai ser um auxílio para um casal, para duas pessoas. Fica meio salário mínimo de ajuda para cada uma. Idosos, 70 e tantos anos. O que vai ser? O que vai ser dessas pessoas? Elas não conseguem, elas às vezes estão numa situação que elas não conseguem nem ir pra rua mendigar. Uma pessoa sadia que não tem problema nenhum, ela vai pra rua, ela mendiga, pelo menos são pessoas que não conseguem nem mendigar. Como pode um governo ser ruim desse jeito? E o pior, como pode uma parcela da população ter sido tão estuprada ideologicamente que ainda apoia essa galera? Vai pras ruas, não vai pras ruas, né? Porque ele tenta chamar, pô, ninguém vai. Mas como tem gente que ainda pega um celular e grava um vídeo defendendo esse povo? Tirar do BPC, isso não existe. Gente, isso é maldade demais. Tirou a isenção fiscal de remédios para isenção fiscal para os portadores de doenças fatais, como HIV e várias outras. Tirou a isenção fiscal de vários remédios. Vai tirar milhões de pessoas do Bolsa Família. Aí eu até concordo. Eu acho que tem muita gente no Bolsa Família que não deveria estar. Inclusive tem muita gente no Bolsa Família que por estar lá não busca emprego. Se perder o Bolsa Família, volta a buscar emprego. Agora, essa galera, o pessoal do BPC, não, aí é maldade demais. Não dá pra aceitar isso. Parabéns pra você apoiou esse governo, você fez campanha pra eles. Agora tá aí pagando gravemente as consequências. Essa semana, a gente votando lá a castração química pra pedófilo, e a esquerda em peso sai em defesa desses vagabundos, assim. E a gente tem que conviver com essas pessoas que defendem pedófilo. Eu não posso falar a palavra aqui, senão nem a plataforma aceita. E aí nós estamos vendo o Brasil, tudo mais caro, as pessoas não conseguem mais comer como comiam antes, o dólar disparando, a bolsa caindo, investimento indo embora, a criminalidade voltando, as filas nos hospitais públicos, o governo fazendo cortes do BPC, de quem tem doenças que os deixam inválidos e dos mais velhos. E aí o que o governo faz? O que o governo considera como sendo prioridade num momento como esse? Cara, isso aqui faz o sangue da gente ferver de uma maneira que até gravar esse vídeo aqui de uma maneira ponderada, articulada, é difícil, porque a vontade é de usar um outro vocabulário. Mas olha isso aqui. O governo Lula reduz idade para tratamento hormonal a crianças trans. Medida vai na contramão do que se adota em países como Reino Unido e Estados Unidos. Esses países já tentaram isso, viu que deu merda, viu que eles destruíram a vida de centenas, milhares de crianças. Depois que foi feito o estudo, eles voltaram atrás. Tá? Reino Unido, inclusive, é de esquerda. O governo de esquerda lá voltou atrás. O Ministério da Saúde também vai aumentar o gasto para atendimento da população transgênero. Cirurgia de transição, essas coisas.
povo passando fome, o povo não tem atendimento, o povo morre na fila do SUS e o governo decide gastar dinheiro para destruir as nossas crianças. Isso aqui, se isso aqui não te deixa revoltado, você morreu por dentro já. E o pior é que é um espancamento dessa ideologia perversa ao longo dos últimos anos que a gente fica meio que dormente, não se deixe ficar dormente. Isso aqui sim é de fazer o sangue ferver. Sabe o que eles vão fazer agora? Antes, a limitação da idade para poder fazer isso era de 16 anos, tá aqui, ó. Antes eram de 16 anos. O governo baixou para 12 anos. Os chamados bloqueadores de puberdade, que impedem o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o crescimento das mamas, poderão ser usados a partir dos primeiros sinais da puberdade, por volta dos 12 anos, podendo ser até antes disso, se o endocrinologista falar que aquela criança tem uma puberdade precoce. Pode ser com 9 anos. Com 9 anos, porque esses hormônios, eles mudam não só o corpo, mas muda a mente da criança. Então nós estamos vendo aí, cara, isso aqui, desculpa, mas isso aqui é demoníaco, tá? Deixar uma ideologia destruir as nossas crianças, isso pra mim já não é política, já deixou de ser política há muito tempo. Isso não é uma disputa de direita e esquerda, é uma disputa do bom senso contra o diabólico. Então, uma criança que é confundida, porque ela é confundida, por exemplo, ela pode ser doutrinada numa sala de aula, ela é doutrinada por esses programas da lacrosfera, essas celebridades da esquerda. A criança entra numa confusão que muitas crianças passam por isso, mas 90 e tantos % saem dessa confusão depois de uma certa idade. Então essa criança passa por essa confusão que o mundo de hoje tritura a mente dela. E aí ela pede pro pai ou pra mãe para iniciar esse processo. Aí nós já temos toda aquela política de que o pai e a mãe tem que apoiar e se levar no psicólogo hoje. Se levar no psicólogo, o Conselho Nacional de Psicologia fala que a pessoa é obrigada a afirmar, é obrigada, não pode tentar convencer aquela criança de que ela está passando por uma confusão ou por um distúrbio mental. Tem que apoiar a confusão da criança. Olha a loucura disso aqui. Uma criança não pode dirigir por óbvios motivos, não pode ter arma por óbvios motivos, não pode fazer tatuagem por óbvios motivos, não pode casar por óbvios motivos, mas pode destruir o seu corpo, a sua mente. Tem coisa mais louca que isso? Olha o mundo que a gente chegou. Então o Brasil tá em colapso, não é nem, como é que o Banco Central falou? Não é nem crise econômica, é emergência econômica, e o governo considera como prioridade soltar uma portaria falando que não existe criança. Entendeu? E esse Ministério da Saúde é o mesmo ministério que pagou 1 milhão para aquele show sexual lá do Bate-Cu. Lembra daquele show do Bate-Cu? É o mesmo ministério que deixou faltar vacina, que fez o Brasil bater recorde de mortes por dengue. É o mesmo Ministério da Saúde que destruiu a saúde do Brasil, agora considera como prioridade isso aqui. Vocês entendem, assim? E a gente convive com essas pessoas ali em Brasília, é por isso que, cara, vai abalando a gente. Não vou mentir, tem hora que a gente pensa, bicho, eu preciso sair disso aqui, senão eu vou morrer. A gente vai meio que morrendo por dentro. Tem que conviver com pessoa que apoia isso, que defende pedófilo. Ah, nossa, cara, vou falar uma coisa, é um nível de insalubridade que não existe em nenhuma outra profissão do mundo. Nenhuma. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em kid preto, em grupo de elite que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá pra gente conversar, a não ser partindo pro deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco.
tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos que fizeram um joinha. Todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito. Pode ser que eles queiram prender muita gente ainda. Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, estão soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí, das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo phishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí, boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar, o Supremo tentando calar parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com Kid Preto, com Minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Nós somos palhaços. Eles ficaram caladinhos, inclusive na hora que ela esculhambou a própria imprensa, que fica levantando essa narrativa de golpe enquanto o Brasil está sendo destruído. Acabei de ver aqui uma matéria, Selic vai chegar a 15% no ano que vem, o litro da gasolina tá 6,15, os bandidos estão sendo liberados, estuprador tá sendo liberado, assassino, cara condenado a 400 anos foi liberado, todas as multas das grandes empresas foram anuladas pelo Dias Toffoli, gente que realmente que falou, olha, tô devolvendo o dinheiro que eu roubei, tá sendo liberada. Uma senhora de 72 anos pega 17 anos de cadeia por um golpe no domingo num prédio vazio, que quem ia tomar o poder? Não tinha ninguém, não tinha liderança. Chega! Ninguém aguenta. E é verdade, parlamentares sendo perseguidos e recebendo busca e apreensão por palavras, enquanto escândalos aí de novo da superfaturamento de licitações acontecendo à torta direita. Que loucura que virou esse Brasil. E assim, essa indignação, Bia, representa a maioria do povo brasileiro.